Então, assim, a primeira vez que você vai num dermatologista, eu acho que tem que ser, assim, na adolescência. Perdeu aquela pelezinha de bebê, aquela pelezinha de veludo maravilhosa dos bebezinhos, começa a ter um comedãozinho, um cravinho ali, eu acho que já é uma hora de você procurar. Por quê? Porque vai começar a te trazer uma noção de cuidados adequados. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do nosso consultório para uma doutora, gente, lindíssima. Eu vivo falando aqui que eu me confundo se vocês são médicas ou modelos, mas o bom é que a medicina, a estética, a dermatologia nos beneficia com esses cuidados para estarmos cada vez mais belas, né, doutora? A gente tem um facilitador aí. Eu estou recebendo hoje a doutora Badra Capitra, que vai falar sobre a clínica dela, sobre rejuvenescimento global, para que a gente tenha aí muita clareza, né, sobre tecnologia, medicina e tudo mais que abrange esse universo feminino, né? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, vai ser um prazer a gente conversar e abrir várias portinhas aí de conhecimento. Doutora, como é um dos nossos principais objetivos e princípios aqui no consultório aberto, conhecer o médico além do jaleco, porque muitas vezes, durante uma consulta, ela só te conhece ali através do Instagram, mas não sabe o que você estudou, o porquê que você estudou, o quanto você se especializou. Então, eu sempre começo pedindo que você se apresente a medicina na sua vida, as suas formações, as suas graduações e por que essa escolha. Então, eu sou Badra, gente, um grande prazer. Eu sou Badra Capita, me formei em medicina por paixão, uma coisa que eu nasci para isso mesmo. Eu brinco que eu falava que eu ia ser pediatra aos 2 anos de idade. Eu nem sabia o que era pediatra, eu sabia que eu tinha o meu pediatra e admirava muito ele e queria ser como ele. E passei toda a vida, nunca mudei de ideia, passei a vida toda falando que eu ia ser pediatra. Entrei na medicina, saí da medicina, entrei na pediatria, fiz 1 mês e 2 dias de pediatria, de residência de pediatria, e abandonei. A primeira coisa na minha vida que eu abandonei. Falei, não quero, não dou conta, aquela questão de empatia mesmo com a mãe do paciente, com o paciente, ver aquele sofrimento me abalou demais e eu simplesmente não consegui. Com um tempo curtíssimo eu abandonei e eu acho hoje que foi a melhor coisa que eu fiz. Mas aí quando eu abandonei, o que eu ia fazer, né? Eu falei a minha vida toda que eu ia ser pediatra. Como que agora, do nada, eu resolvi que não é para mim isso. E aí comecei a estudar para residência de ginecologia, falei, vou fazer ginecologia. Mas a minha mãe, que é sempre mãe, né, leva a gente para o caminho certo. Em toda a faculdade eu fazia parte de todas as ligas, congressos de dermatologia. Sempre fui apaixonada, mas sinceramente eu levava a dermatologia e principalmente a estética como um hobby. Eu entendia isso como um hobby, eu não levava como uma profissão. E aí minha mãe, Badra, por que a ginecologia, minha filha? Você gosta de dermatologia? Eu falei, não, dermatologia não, eu gosto, mas assim, não é pra mim. Ela, não, eu acho que você tinha que tentar. E aí entrei, fiz a minha especialização em dermatologia clínica, e aí me apaixonei ainda mais, me apaixonei muito pela dermatologia estética, e aí fiz a minha especialização em medicina estética. E como a gente nunca está satisfeito, né, e assim, considero que até hoje
eu busco muito aprimoramento constante mesmo, porque primeiro que evolui muito rápido, segundo que eu acho muito importante a gente conhecer cada vez mais. E aí, nisso, eu fui para os Estados Unidos, fui para Boston fazer uma especialização em lasers e tecnologias médicas para entender melhor esse assunto, porque a gente vê que a indústria, principalmente a indústria da beleza e a indústria farmacêutica, é muito midiática, é muito propaganda, e não dá para a gente confiar em tudo que eles nos passam, né? A gente precisa, eu como médica, eu preciso ser acima de tudo uma cientista, então eu preciso ter ciência embasando tudo que eu faço, tudo que eu entrego para os meus pacientes, porque são eles que vão me cobrar depois. E aí fui para Harvard para estudar a verdade atrás dos lasers, a verdade atrás das tecnologias e tudo que envolve essa entrega de resultado para o paciente. E a partir daí, né, inúmeros cursos nacionais, internacionais, em Brasília, fora do Brasil, Itália, enfim, vários, e sempre em busca das melhores técnicas e melhores tecnologias, não necessariamente a novidade do momento, não necessariamente a moda do momento, mas o que realmente vai entregar para o paciente o que a gente busca é aquele procedimento que o paciente vai gostar dele agora e vai gostar dele daqui a 10 anos também, sabe? Porque a gente vê muito isso, que com a evolução muito constante, às vezes tem aquele procedimento que era uma moda e que se transforma em um problema no futuro. Você deve já ter visto um pouquinho disso. Sim. E é isso, assim, a minha paixão começou desde muito novinha e foi mudando aí até que chegou, e hoje eu tenho o grande privilégio de trabalhar com meu hobby. Que maravilha. É muito bom isso, né? E às vezes tem pessoas que seguem um pensamento rígido e não mudam, né? E talvez essa mudança em uma percepção externa, no caso a sua mãe, ei, é o que você gosta, olha para lá. E às vezes quando a gente é criança, você viu o que você trouxe, né? Foi o pediatra que eu vi, eu gosto tanto, então às vezes a gente admira algo, quer seguir, mas não se percebe. O autoconhecimento é sensacional por isso, né? É muito importante. Mas agora, então, vou aproveitar de você. Não era pauta aqui e já vou começar com as minhas perguntas. Badra, se eu tiver errada, você me corrija, mas eu acredito que a maioria das pessoas, não sei como é que é lá no seu consultório, elas confiam no que você fala, entende o que é laser, então como você é uma cientista do laser, se especializou, explica pra gente de uma forma mais clara, mais didática, por que um laser, um estímulo vai realmente funcionar, porque parece, gente, esses procedimentos, eles realmente não funcionam. O que é essa tecnologia associada? O que o laser faz no corpo? Porque normalmente, se alguém for pensar muito cruamente, nossa, isso pode muito mais queimar do que ajudar. Você consegue trazer essa clareza? Acho que sim, vamos lá. Então, assim, primeiro começa que uma grande inconsistência no que as pessoas falam é que as pessoas confundem, as pessoas leigas confundem muito tecnologias com laser. Nem toda tecnologia é um laser, nós temos vários tipos de tecnologia, por exemplo, radiofrequência, ultrassom, que não são lasers, né? Não são laser, é basicamente luz. E esses aparelhos não têm nada a ver com luz. Dentro da gama do laser, nós temos uma infinidade de comprimentos de onda e tudo mais, que entra muito ali na física, que vão entregar resultados diferentes. Então, por exemplo, nós temos lasers que aquecem, e quando a gente aquece em determinada profundidade, a gente consegue estimular algumas células ali a produzir colágeno, por exemplo. Então, vai dar firmeza para a pele, vai dar a estrutura, a base da pele. Nós temos lasers que eles vão quebrar pigmentos. Ele vai ali, às vezes, um dano fotoacústico, né, um dano de barulho mesmo, vai lá e explode um pigmento. Quando ele explode esse pigmento em pedacinhos muito pequenininhos, que é a mancha, o corpo vai lá e consegue comer aquela mancha e eliminar e tirar aquela mancha dali. Então, alguns lasers trabalham nessa parte. Outros lasers destroem estruturas, por exemplo, o laser de epilação, que a gente vai fazer a depilação, ele vai lá e danifica o folículo piloso para que ele não produza mais aquele pelo. Então, assim, dentro dos lasers nós temos uma gama de tratamentos possíveis, né? E dentro das tecnologias, outra gama de tratamentos possíveis. Então, a confusãozinha que eu acho interessante a gente separar,
porque nem toda tecnologia é laser, e lasers trabalham com luz, mas tem várias funções, e às vezes um mesmo laser consegue fazer várias dessas coisinhas aí. Mas, sensacional. Então, para mim, ficou claro a questão dos lasers. Agora, vamos clarificar as tecnologias. O que é essa radiofrequência? Como isso atua? Vê se eu fui boa aluna. Vamos lá. Se eu der a aula e tiver certo, a gente se alinhou. Então, laser vai ser o laser mesmo, luzes que vão melhorar as manchas, porque a partir daquele momento que ele é disparado, ele vai atuar diretamente naquela mancha e conseguir fazer com que ela quebre, exploda, né? Como você literalmente falou, exploda. Vai explodir, o laser vai ter essa função, e aí depois, com mais tratamentos ou medicamentos tópicos, você vai conseguir melhorar ali o melasma, mancha, outra coisa. Às vezes nem é necessário isso. Muitos lasers a gente consegue, na clínica, por exemplo, nós temos o laser de picosegundos puro, que é o laser mais potente que tem no mercado. Ele tem a potência de uma usinazinha de Itaipu, é um negócio assim absurdo a potência dele. E ele vai explodir aquele pigmento de uma maneira que deixa o pigmento tão pequenininho que fica muito fácil para o corpo sozinho ir lá pegar aquele pigmento e jogar fora. Então, você não precisa de algo a mais. Claro que a gente, sempre que a gente pode melhorar, a gente melhora, né? Mas ele nem precisa daquilo. A gente já vai explodir o pigmento para deixar fácil para o corpo eliminar aquilo. Então, nem precisa desse algo a mais, não. Muitas vezes. Ou também para estimular algo que está ali parado, que não está funcionando tão bem, eu, através do laser, dou uma acordada naquelas células ou naquele tecido e ele começa de novo a me trazer um resultado. Exatamente. Como também adorei a explicação da depilação. Nesse caso, eu vou parar a função que existia ali, eu vou queimar aquela função e o pelo não vem mais. E o CO2 fracionado antes de ir para as tecnologias? O CO2 fracionado, ele faz uma lesão mais superficial na pele. Então, vocês vão imaginar aí um palito de fósforo encostando num pedacinho de plástico. Um palito de fósforo quente, ele vai encolher aquele plástico. Então, ele faz a tração da pele ali. Além disso, ele promove uma inflamação controlada, e toda inflamação controlada, ela faz um estímulo de colágeno, que vocês vão me ver muito falar disso no meu Instagram ou em qualquer lugar, porque além da elastina, o colágeno é uma das estruturas principais para a gente ter firmeza na pele, e é uma coisa que a gente começa a perder muito depois dos 30, né? Na verdade, a gente para de produzir colágeno a partir dos 20, agora 19, mudou para 19, e depois da menopausa, no fatídico ano da menopausa, a gente perde 30% de colágeno de uma vez. Então, é o que derruba realmente o rosto. O colágeno é uma cola. Então, pensa, estava tudo colado, tudo estruturado ali em cima, né, puxando. Se a gente perde a cola perde de fazer o efeito, começa a cair tudo. Então, tudo a gente faz para poder voltar a ter uma cola ali que prenda todas as estruturas, deixem os músculos, os tendões, os coxinhos de gordura que a gente tem na face, tudo lá em cima para a gente conseguir manter. Então, por isso o colágeno é tão importante e a gente busca isso em tudo que a gente faz. Nos injetáveis, nas tecnologias, né? Tanto lasers como ultrassom, micro e macro focado, radiofrequências, microagulhamentos, tudo a gente busca essa produção de colágeno, essa produção de cola para reestruturar tudo, colocar tudo no lugar. Maravilha. Então, no caso, o CO2, além de atuar estimulando, de fazer essa contração, eu machuco a minha pele. Sim. Ela vai ela vai fazer aquele liftingzinho de cada pontinho daquele ali, faz um lifting. E aí faz a inflamação, e a inflamação estimula o colágeno. E a cura também melhora a pele. A cura melhora a pele, porque vai ter uma agressão, faz uma ferida. Uma feridinha ali em cima, né? E aí precisa ser trocado, o organismo vai tampar aquela ferida e vai trocar aquela pele. Então, dá uma boa melhorada no aspecto dessa pele. Sensacional. E agora, qual é a diferença do ultrassom, da radiofrequência, que a gente não vê nada ali acontecendo, só passa para um lado e para o outro e ainda promete que só daqui 3 meses ou 6 isso vai funcionar? Ela tá entendida. É isso mesmo. Vamos começar então pelo ultrassom microfocado, que eu sou realmente apaixonada pelo ultrassom. Na clínica nós temos ultrassom micro e macrofocado. O ultrassom microfocado, ele trabalha em superfícies um pouquinho mais superficial, né? Em profundidades mais superficiais. E ele vai fazer o que o laser CO2 faz ali na pele,
o ultrassom microfocado faz lá numa estrutura que chama SMAS, que é uma películazinha que fica ali entre o músculo e a pele, né? Entre o músculo e a gordura da pele. E aí, quando a gente faz essa contração, esse engelhamento mesmo, assim, puxar a pele, lá no SMAS a gente consegue retrair estruturas. Então, a gente consegue fazer o efeito de lifting. Pensa que a gente está puxando o músculo para cima. E da mesma forma que o CO2 fracionado, ele também promove uma inflamação local ali. Interna. Interna, lá dentro, lá no SMAS. E aí, né, várias profundidades, 2,5, 1,5, 3, 4, que é o local que a gente quer atingir. E é por isso que eu digo muito que não é um tratamento simples de ser feito, porque você tem que saber exatamente onde você está atingindo, senão você não vai ter resultado nenhum. Se eu estou fazendo ali, tentando com uma ponteira de 1,5, atingir o SMAS na bochecha, a bochecha é mais larga do que 1,5 milímetro, tá, gente? A gente está falando em milímetro. Então, o SMAS não vai estar a 1,5 milímetro de profundidade, a gente não vai conseguir fazer um disparo ali. Então, a gente não vai ter efeito nenhum. Então, eu acho que cabe muito ao profissional saber o que ele está fazendo e aonde ele está atingindo para poder ter um resultado. E aí, nisso, a gente faz esses disparos lá em linhas, em círculos, e aí cada tecnologia tem as suas peculiaridades, e a gente faz esses estímulos lá dentro e eles fazem essa contração no sentido que a gente quer puxar. Então, também entra muito a mão do profissional para poder ter resultado, porque a gente tem que puxar para o lado certo, porque às vezes dão efeitos até de piora. E aí, quando a gente fala de ultrassom macrofocado, ele faz esses disparos de uma forma mais profunda e faz muito disparo na gordura. E quando a gente faz esse disparo na gordura, a gente queima a gordura mesmo. Tem alguns vídeos até interessantes, depois eu posso te mandar, fazendo queimando um bacon, e aí você vê aquela gordurinha sendo queimada, sendo frita e diminuindo o volume. E quando a gente faz isso em algumas estruturas que a gente precisa de gordura, tipo bochecha, pescoço, às vezes a papada geralmente a gente quer, né? Mas quando é demais não dá certo também. Mas pescoço a gente pode até piorar o aspecto daquela pessoa. Então a gente tem que cuidar, é uma tecnologia sensacional, maravilhosa, porque te entrega um resultado muito bom, um pouquinho imediato, mas muito mais depois de 3 meses, porque a gente precisa desse tempo de recuperação do tecido, a gente precisa dessa inflamação e dessa recuperação para poder estimular o colágeno, que vai colar, que vai sustentar. Então a gente precisa de todo esse processo e por isso demora esses 3 meses para a gente ver o resultado final. Mas quando a gente escolhe a ponteira errada, a direção errada, o local de aplicação errado, mais do que a possibilidade de você ter uma complicação, que graças a Deus são bem raras nessas tecnologias, você simplesmente pode não ter resultado nenhum e gastar dinheiro à toa. E ainda ficar pior, porque se você queima a gordura da bochecha, que já está tudo indo embora... Exatamente. Às vezes a única estrutura que tem ali segurando alguma coisa é uma gordurinha, aquele coxinho de gordura ali, e aí se você tira ele, pronto, cai tudo, aí forma aquelas traves, aquele sorriso que forma aquele... Já viu o sorrisinho Wi-Fi que a gente fala? Que forma aquelas linhas horizontais porque não tem gordura ali, não tem sustentação de tecido. Então é bem importante a gente cuidar, porque parece muito simples, é uma coisinha que não fura, não sai sangue, não fica roxo, não fica inchado. Eu tenho um termo que fala, não tem downtime, então no dia seguinte você tá como se nada tivesse acontecido, você pode sair de lá e ir pro seu casamento, não vai acontecer nada, mas se for mal feito, você pode ter um resultado muito ruim no final. E isso é o que sempre nós incentivamos aqui, né? A responsabilidade de ouvir o profissional, de perguntar, de pesquisar, ela é sua. E muitas vezes e eu compreendo, tem uma vida tão cheia, já tem tanta coisa para resolver, aí eu ainda vou ter que aprender tudo. É muito bom a gente confiar num profissional, mas depois que você tem aquele profissional que você pode chamar de seu. Agora até lá, gente, e hoje em dia, é como você falou, a bio do Instagram, ela recebe tudo. Todo mundo escreve que é especialista e tem muitos seguidores e por isso ele é qualificado. Não. Inclusive, eu convido profissionais que têm qualificação, embasamento, ciência, capacidade de ser perguntado e responder com propriedade, a abrir a porta do seu consultório e estar aqui conosco, porque só assim a gente consegue ver você. Ai, olha quão importante é e quão facilitou o entendimento. Uhum. Eu espero que eu tenha sido didática. Tem mais ainda, não pense que acabou. Tá. Vamos. Eu sei, vamos lá. Aí, me veio uma linha cronológica aqui,
Para essa mulher, para esse homem, né, que quer fazer essa gestão mesmo, Do né, envelhecimento. do envelhecimento, porque hoje a gente vê que graças a novas informações, a novas tecnologias, você pode ter um tratamento mais adequado com um custo não tão alto quando a gente chega já ali depois do... Porque você falou que aos 20 e pouco começa a reduzir, se talvez eu começasse, eu entendesse como ir Antes preparando disso. essa pele antes, mas não deixar para aquele momento final. Então, na sua percepção, qual é o tratamento, qual é o primeiro momento que eu tenho que ir ao dermatologista? Como avaliar isso? Qual seria essa escada adequada, assertiva para você? Olha, como em tudo na medicina, né, eu acho que é uma das poucas coisas que a gente pode generalizar, a prevenção é a melhor solução sempre. Então, assim, a primeira vez que você vai num dermatologista, eu acho que tem que ser, assim, na adolescência. Perdeu aquela pelezinha de bebê, aquela pelezinha de veludo maravilhosa dos bebezinhos, começa a ter um comedãozinho, um cravinho ali, eu acho que já é uma hora de você procurar. Por quê? Porque vai começar a te trazer uma noção de cuidados adequados. Porque hoje a gente vê muito adolescente, e às vezes nem adolescente, criança, as minhas crianças mesmo, minha filha mais velha tem 7 anos, ela vê muito vídeo no YouTube e tal, né, das meninas fazendo o seu skincare, só que às vezes com produtos que são completamente inadequados para elas, que não necessariamente vão fazer mal para ela, né, em questão hormonal, que a gente sabe que tem tudo isso, mas nem entrando nesse mérito. De fazer mal para a saúde da pele mesmo, para a qualidade da pele mesmo. Aí vai encher de comedão, encher de cravinho, começar a obstruir poro e ter vários outros problemas. Então, assim, eu acho que o momento ideal é você procurar ali, já começou a pele, começou a mudar um pouquinho, já procura para você ter uma orientação de cuidados em casa, né? Um sabonete adequado, um hidratante adequado, não só para o rosto, porque a pele é o maior órgão do corpo humano, então para o corpo todo, um sabonete de uso no banho, um sabonete facial, um hidratante, às vezes um lip balm, uma coisinha para você começar a ter um cuidado ali já desde bem cedo. Depois, para você começar tratamentos estéticos mesmo, a prevenção de tratamento estético, eu acho que o momento ideal é quando você começa a sentir que a pele já não está mais respondendo daquela forma. Você dá um sorriso e já começa a aparecer uma coisinha ali. Então, não tem jeito, gente. O procedimento de entrada hoje, na maioria das vezes, é a toxina botulínica, é o Botox que a gente faz e é totalmente preventivo. Assim, eu falo que o Botox é um tratamento que, se uma senhora chegar para mim lá com os seus 75 anos e ela nunca fez nada, provavelmente eu não vou prescrever Botox para ela. Na verdade, eu vou contraindicar o Botox para ela, porque ele não vai tirar aquela ruga, ele vai piorar aquela flacidez, que às vezes a única coisa que tem ali, o Botox, o que ele faz é relaxar o músculo, né? Então ele relaxa o músculo para que ele não faça a mímica de forma que vá dar rugas. Se a gente tira essa movimentação do músculo, se a gente tira essa estrutura do músculo, para uma pessoa que já não tem mais colágeno nenhum, para uma pessoa que não tem mais estrutura de pele, não tem mais estrutura de coxinha de gordura, pronto, cai tudo. Aí forma aquelas bolsas que vocês já devem ter visto, aquelas bolsas nos olhos bem, bem fortes, o olhar fica muito caído, porque às vezes aplica muita toxina na testa, cai a face como um todo, assim, o resultado piora muito. Então o Botox, ele é preventivo. O Botox é melhor ali aos 20 anos do que aos 80. Com certeza, porque ele vai prevenir a formação de ruga. O que o Botox faz é evitar que a gente tenha quebra de pele. A quebra de pele é quando tem aquela linha sem você estar fazendo nenhuma mímica, sem você estar sorrindo, sem você estar fazendo a cara de brava, a linha já está ali, mesmo que você não esteja fazendo nenhuma cara. Então, a gente previne que isso aconteça com a toxina botulínica. Então, o Botox vai realmente prevenir só a questão das rugas e de linha de expressão, ou tem alguma outra função? Ele tem várias outras funções. O Botox, a toxina botulínica, a gente faz um treinamento da musculatura. Muitas mulheres que são adeptas à toxina, já desde cedo, devem já ter percebido, né? Hoje a gente tem na verdade, a gente tem uma carga antiga já de gente aplicando toxina botulínica, então a gente vai treinando a musculatura. Às vezes, quando você está sem o Botox, a sua sobrancelha já está mais arqueada, o olhar fica mais aberto,
Então, o Botox, ele entra muito nisso, nesse treinamento da musculatura, porque mesmo que ela acabe, o músculo já está treinado daquela forma e ele não volta 100% a ser como era antes. E se é aplicado da forma correta, com estratégia, né, com ciência embasada, o resultado perdura além dos 3 a 6 meses, que é uma duração muito baixa, né, da toxina botulínica. Doutora, aproveitando você, Pois não. onde se aplica Botox, que eu acredito que seja outra dúvida, né? E aí você vai rendido sem compreender e acaba fazendo procedimentos porque ouviu que pode. Tem os locais que eu uso Botox, tem locais que não se usam Botox, tem locais que se fazem preenchimento, porque tem gente que fala assim, olha, eu preciso de Botox aqui. Não. Então, vamos lá. Primeira confusão que é muito frequente, né? Muito mesmo. Botox não é preenchimento. Botox, o que ele faz é relaxar a musculatura. Ele só faz isso. O Botox não faz mais nada. O que ele faz é relaxar a musculatura. Ele não preenche nem meio milímetro. O Botox não tem essa capacidade de preenchimento. O preenchimento com ácido hialurônico ou com PMMA, eu não realizo PMMA, mas né, tem alguns profissionais que fazem esse procedimento. O preenchimento com ácido hialurônico, vou falar do que eu tenho conhecimento, o preenchimento com ácido hialurônico, ele repõe volumes. Antigamente, e eu acho que muito por isso a má fama do preenchimento, aquele rosto plastificado, né? Antigamente o preenchimento ele era aplicado para corrigir falhas que já aconteceram. Então, por exemplo, a pessoa vinha, preenchia ali o bigode chinês está começando a formar uma sombrinha aqui, vem e preenche aqui. Ah, começou a formar uma sombrinha, eu venho e preencho aqui. Ah, começou, eu tô com a olheira tá muito afundada, vou preencher a olheira. Antigamente se fazia assim. Hoje o que a gente faz com ácido hialurônico, o preenchimento de ácido hialurônico, é repor estrutura. É como na engenharia civil, meu marido é engenheiro, e a gente vê muito isso, é a base da estrutura ali, são os pilares, as vigas, a fundação, que a gente vai, ao invés de preencher aqui, para poder tampar um buraco que já foi formado, a gente vai preencher aqui para a gente poder elevar essa estrutura e sustentar. Então, o preenchimento feito de forma inteligente, de forma estratégica, a gente vai preencher têmpora, que é uma área que muitas vezes as pessoas nem imaginam que é feito, né? O preenchimento de têmpora para elevar a supercílio, para elevar a face como um todo, para melhorar o bigode chinês. Então, a gente preenche aqui para poder melhorar aqui. A gente vai preencher aqui a face estática, né? Que a gente tem a face móvel, a face estática. A gente vai preencher essa região para poder fazer esse lifting. Tudo com muita estratégia, com uma quantidade adequada de produto, com um produto escolhido de forma adequada para a gente conseguir ter um resultado natural, porque o preenchimento, e é por isso a má fama dele, eu gosto muito até de falar isso com as pessoas, porque o problema do ácido hialurônico é que a gente só vê a propaganda ruim, né? Quando o ácido hialurônico é bem feito, quando ele é bem aplicado, ninguém olha para a pessoa e fala assim, ela aplicou ácido hialurônico. Ninguém fala. Um preenchimento bem feito, ninguém percebe. Agora, quando o preenchimento é mal feito, fica na cara, né? Fica aquela maçã bem marcada, aquela bocona, aquele queixão, um nariz super empinado, às vezes até volume na testa, que a gente não quer isso, não tem pra que mais isso. Hoje a gente já tem técnicas, profundidades e tudo mais, e produtos com reologias adequadas para a gente aplicar no local certo. E a toxina botulínica, de outra forma, antigamente também, da mesma forma, a gente aplicava muita toxina botulínica na testa, bastante mesmo. E quanto mais estudo sai, quanto mais novidade a gente tem na medicina estética, a gente vê que menos toxina na testa é mais interessante, principalmente aqui nessa área que pesa a sobrancelha, porque tem os músculos que vão elevar o olhar. Se a gente relaxa eles, a gente derruba o olhar. A toxina aqui na lateral dos olhos também, cuidando para a gente pegar realmente o músculo ao redor dos olhos para não formar aquela bochecha em platô, né? Que às vezes a gente aplica uma toxinazinha aqui e o que acontece é que o rosto sobe como um todo, fica aquele platô que não fica legal. Às vezes a toxina, que antigamente era muito aplicada aqui em torno da boca, que deixava com aquela boca de pato, lembra? Uhum. Aquelas pessoas que ficavam com aquela boquinha assim, que falava e não tinha expressão nenhuma. Aí veio a fama do Botox. Você vai ficar toda botocada, porque não tem nenhuma expressão facial. A toxina hoje está diferente. A gente aplica, assim, toxina aqui no terço inferior da face, mas mais pensando
em melhorar, diminuir a força do platisma, que é esse músculo aqui do pescoço que puxa o rosto para baixo e que também não é indicado para todo mundo, porque quando a gente fala isso, todo mundo fala, eu quero, porque eu não quero que nenhum músculo puxe para baixo, mas não é bom para todo mundo isso, mas a gente tem toxina que a gente aplica aqui embaixo para poder melhorar isso, a gente tem toxina que a gente aplica nesse cantinho para poder evitar que o canto da boca caia, mas eu não aplico na minha prática e não acho que fica bonito, porque as minhas pacientes me buscam pelo resultado natural, pela naturalidade. Eu não vou transformar nenhum paciente. Eu vou só manejar o envelhecimento dele para que ele não sofra uma transformação causada pelo envelhecimento. Então, eu não aplico toxina botulínica aqui em cima dos lábios, porque eu acho que deixa, assim, esse aspecto de bico de pato. A toxina aqui embaixo dos olhos também tem que ser muito cuidadosa, porque a gente tem que ter realmente estratégia e a medicina baseada em evidências, né? A gente tem que ter uma ciência por trás para saber exatamente qual músculo que a gente está trabalhando e qual é o nosso objetivo final com isso. E é uma engenharia. É uma engenharia. É uma tem engenharia complexa, aí. Tem muito cálculo, porque se a gente tira essa base daqui, a gente derruba o olhar. Aí você tem um músculo aqui que a gente consegue subir o olhar, e tem um músculo logo do lado que a gente consegue abaixar o olhar. Então, a diferença de uma toxina bem feita para uma mal feita é tão pequena, assim. A linha é muito tênue. A linha é muito tênue. Então, para ser mal feita é um estalar de dedos. Então, a gente tem que cuidar muito, tem que ter muito estudo. Todo congresso que eu vou, gente, todo congresso. A gente sempre tem aula de toxina botulínica. Sempre tem novidade em toxina botulínica. Porque é o procedimento mais feito no mundo. É um procedimento maravilhoso, porque entrega muito resultado, mas que a gente tem que cuidar, porque a longo prazo, se não for aplicado da forma correta, ele pode trazer mais malefícios do que benefícios. Então, mais uma vez, a gente tem que, como eu te falei no início, eu tenho que pensar em como o paciente vai ficar daqui 30 anos, não daqui 5 anos. 5 anos não me interessa, eu estou pensando no paciente daqui 30 anos. E o efeito dele sai totalmente? É algo que você não sai? Não, o efeito da toxina botulínica ele não sai totalmente, porque é um treinamento de musculatura. Então, quando a gente vai fazer o mais visível, né? Vamos falar sobre o mais visível. Quando a gente vai fazer um reposicionamento de sobrancelha, que a gente pode levar a cauda, a gente pode levar o ápice, a gente faz essa elevação da sobrancelha ali naquele momento, vai ficar mais evidente naquele momento, óbvio, mas daqui 3, 5 anos, você ainda vê o resultado daquilo ali, porque a musculatura foi treinada. Tem até um estudo muito legal que mostra 2 irmãs gêmeas, virou uma febre na internet há uns 2 anos atrás, 2 gêmeas, uma morava, se não me engano, na Califórnia, solzão e tal, a outra morava na parte mais norte ali dos Estados Unidos, não pegava tanto sol. A que pegava bastante sol fazia muito tratamento estético. Sempre fazia assim, né? O estudo dela foi feito toxina botulínica, se não me engano, por 15 anos. No final das contas, elas compararam as duas. A irmã tinha feito uma toxina botulínica na vida. Compararam as duas, obviamente, sem toxina, sem procedimento nenhum. A diferença é gritante. E aí você espera que quem pegou mais sol, né, que se expôs mais ao sol, vai estar mais envelhecida. Realmente, o fotodano dela estava um pouquinho mais sério, mas você vê a mímica facial, a estrutura de rosto, abertura de olhar, contorno facial, o da que fazia toxina botulínica estava muito maior, que nem é uma coisa que a gente espera tanto, né, da toxina. A gente acha que está tratando só ruga, mas na verdade a gente está tratando todo uma... É um tratamento. É um tratamento completo, de várias estruturas. E ele vai gerar essa memória muscular, assim como os exercícios. Exatamente, da mesma forma. Sensacional. Não é? Um termo que você pronuncia sempre, né, tá nas suas redes, que é a questão do rejuvenescimento global. Uhum. Eu queria que você me explicasse o que é e qual a diferença dele para a estética convencional. Eu falo muito que o rejuvenescimento global, ele é um procedimento, não é um procedimento, é um planejamento que a gente vai fazendo ao longo dos anos. Para mim é interessante que o paciente esteja comigo ali do começo, né, para sempre, porque a gente vai sempre estar fazendo um manejo daquele envelhecimento. A gente não vai estar, ela não vai chegar para mim e eu falar assim, não, ó, vamos colocar um queixo aqui agora. Às vezes a gente faz isso para ter um refinamento, né? Eu colocar um queixo, eu colocar uma boquinha,
preencher um pouquinho os lábios, preencher um pouquinho o mento, vamos fazer uma limpeza de pele, né? Tem vários tratamentos que são focais ali, que vai naquela queixa específica. Isso é um tratamento estético, mas um rejuvenescimento global, a gente trata de dentro para fora. A gente trata estruturas, a gente trata colágeno, a gente produz elastina, a gente produz o que está faltando no organismo, que está saindo do organismo com o tempo, para a gente evitar que esse envelhecimento aconteça. Mais do que rejuvenescer a paciente, aquela paciente chega para mim e fala, quero rejuvenescer 10 anos. Muito dificilmente eu vou para esse lado, porque não é o meu perfil de paciente. Meu perfil de paciente está querendo prevenir que ocorra uma mudança muito drástica nos próximos 10 anos. Então, a gente vai manejando esse envelhecimento, a gente vai tratando qualidade de pele, a gente vai deixando aquela pele é muito visível se você pegar um pedacinho de pele de uma pessoa mais velha, um pedacinho de pele, sem olhar estrutura, sem olhar contorno, sem olhar nada, só pele. Você consegue identificar se é uma pessoa de 20 anos ou se é uma pessoa de 70 anos. Até menos, até 50 anos. Por quê? Porque poros são dilatados quando a gente vai ficando mais velha. Manchas, né, melanoses solares vão aparecendo. As células vão ficando realmente mais espaçadas. Tem menos brilho, tem menos viço, tem menos aquele aspecto aveludado da pele. Então, eu acho que tudo começa cuidando da qualidade de pele. Isso a gente vai fazer com o quê? Com lasers, com cuidado em casa, skincare é fundamental para a gente conseguir manter os resultados que a gente consegue atingir no consultório, com radiofrequência microablativa, com radiofrequência microagulhada, com ultrassom microfocado, e aí vai bem superficial, lembra aquelas profundidades que eu falei? A gente vai bem superficial porque a gente quer tratar ali a primeira camada da pele. Então a gente vai tratar o que está sendo visto ali, o papelzinho que está ali por fora. Depois a gente vai tratar a camada de trás, né? A gente vai tratar gordura, os coxinhos de gordura, o reposicionamento de gordura, porque quando a gente vai envelhecendo, os coxinhos de gordura vão mudando de lugar, um que estava aqui em cima, ele vai começando a descer, vai formando bigode chinês. Então a gente vai tratando esses coxinhos de gordura com várias armas que a gente tem disponível, infinitas, que a gente tem disponível para reposicionar esses coxinhos de gordura. Depois a gente vai tratar tendões e músculos que também vão sofrendo flacidez com o passar do tempo, eles também vão mudando de lugar. E a gente vai reposicionando eles para eles voltarem para o local que a gente quer que fique, né? No envelhecimento a gente tem 2 triângulos. Quando a gente está mais jovem, o nosso triângulo, a base, fica em cima, né? A parte reta fica em cima e aqui embaixo fica o ápice do triângulo. No envelhecimento muda isso. Então a gente sempre está tentando inverter esse triângulo. Mantém os músculos e coxinhos de gordura e tendões e ossos também, porque os ossos também vão perdendo volume. A gente tenta manter tudo no lugar para poder não ter essa base invertida. E aí a gente tem que tratar camadas mesmo. Isso que é o envelhecimento global. É você tratar de dentro para fora. Tratar músculo, tratar osso, tratar tendão, tratar ligamento, tratar tudo isso. E, por fim, ali a pele como um todo. Um tratamento estético puro e simples, ele vai tratar ali para um casamento, fazer um preenchimentozinho labial, eu vou fazer sei lá, um laser, às vezes um laser muito superficial, tem muitos aí no mercado que faz aquele tratamento maquiagem mesmo, né, que é aquele tratamento que você vai ter um resultado ali para 1 semana, 2 semanas, 1 mês no máximo, e não é um tratamento que vai mais longe. Nunca tinha ouvido falar nessa questão de cuidar e tratar as estruturas como músculos e tendões Fundamental. Do rosto e, Sim. Inclusive, ossos. Sim. E isso são com tecnologias. Com tecnologias injetáveis. A gente sempre associa tecnologia com injetável. Porque o ácido hialurônico, ele é um tratamento muito versátil, que a gente consegue, por exemplo, eu sempre brinco isso com as minhas pacientes. Água mole em pedra dura tanto bate até que fura, né? A verdade que a gente escuta há muito tempo. O que nós temos? A pedra seria o osso e a água mole seria os vasos sanguíneos que estão ali bombeando. Nós temos um vaso sanguíneo importante que passa aqui, que ele vai causar um afundamento desse osso. A órbita lembra da caveirinha que a gente vê lá no esqueletinho? Se você vê a caveirinha de uma criança, de um bebê, o olhinho dele é bem pequenininho, aquele buraquinho do olho é bem pequenininho. Se você vê de uma pessoa mais velha, é um buracão. E o que isso causa, né, no envelhecimento aparente? O afundamento das olheiras, a flacidez de pele, porque a gente perde o que está esticando, que é o osso.
Então, vai ter um afundamento de pele. Como que a gente vai repor um osso? É basicamente com ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico a gente consegue imitar o osso. A gente vai lá e injeta bem profundo, no local onde deveria estar o osso e reposiciona aquilo ali. Então, a gente faz um osso, né? E com o ácido hialurônico correto, a gente consegue imitar um osso. Quando a gente vai tratar um tendão, um ligamento, geralmente a gente faz isso com bioestimuladores de colágeno, que a gente injeta ali no local adequado para a gente inflar e reposicionar aquele tendão ali e, consequentemente, reposicionar o músculo. Os músculos a gente trata com ultrassom, por exemplo, com a radiofrequência, que a gente faz o aquecimento, ele faz uma contração e a gente consegue deixar ele mais firme. E a pele a gente trata com lasers, com radiofrequência, uma infinidade. Por isso que eu sempre digo que a gente não... A pessoa chega para mim e fala assim, para tratamento de ruga, qual é o melhor tratamento? Geralmente é Botox, mas qual é o nível de ruga que você tá? A ruga está sendo formada só pela contração do músculo ou está sendo formada porque a sua pele está muito fininha e mesmo sem um sorriso muito largo, a ruga já está sendo formada, entendeu? Então tem algumas sutilezas que a gente precisa ir tratando alguns outros detalhes antes. E o que serve para um, jamais. Dificilmente. Às vezes, em mãe e filha, que a gente percebe muito, é até engraçado, eu e minha mãe, a gente envelhece da mesma forma. Eu falo que eu tratei da minha avó antes dela falecer, eu tratei do envelhecimento da minha avó antes dela falecer, eu trato da minha mãe, que inclusive está maravilhosa, e me trato também, né? E eu sei exatamente como eu vou envelhecer, porque eu tô seguindo os mesmos caminhos que ela, né? O reposicionamento, os coxins de gordura estão indo pelo mesmo caminho. É até interessante ver isso. Mas o meu tratamento é completamente diferente do tratamento dela. Porque a gente tem tecnologias hoje que, como eu tô um pouco à frente dela, né? Porque eu tenho acesso a outras coisas que ela não tinha há 20 anos atrás, o meu envelhecimento vai mudar por conta disso, porque eu tô fazendo uma prevenção. Então, não tem como a gente ter uma fórmula pronta. A gente tem alguns tratamentos, às vezes até eu passo ultrassom microfocado para você e eu passo ultrassom microfocado para ela. A aplicação é tão diferente de local, a direção que eu vou, a velocidade que eu vou com o transdutor, a profundidade principalmente, a configuração lá no aparelho, o que eu vou usar, porque eu tenho que buscar o que eu tô querendo ali. Se eu quero reposicionar músculo é uma coisa, se eu quero reposicionar a pele é outra, se eu quero tirar um bigode chinês é uma coisa, se eu quero melhorar um jaw, que é aquela pelezinha que vai formando aqui embaixo, é outra. Então, assim, não tem como padronizar tratamentos, impossível. Você faz uso de fios? Faço. Você gosta? Gosto. Como você enxerga? O que o fio faz? Eu tinha a impressão que era com um gancho que pendurava, entrava em algum osso que entra lá no além, assim. E não é. Não aí, é. pra que a gente coloca que decepção. isso? Não, então, o fio é um tratamento maravilhoso. Por que ele é um tratamento maravilhoso? Porque os fios, a maioria deles, são permeados por substâncias que estimulam, novamente, o colágeno. Eu tô tentando não ser repetitiva, mas é porque o colágeno tá sempre... Tudo é colágeno. Tudo é colágeno, gente. tudo Respira é colágeno. A gente não tem como. E ele é permeado por medicamentos que vão estimular a produção de colágeno. E aí existem uma infinidade de fios, né? Hoje a gente tem fio de tração, a gente tem fio de estímulo, que são os fios lisos, a gente tem, Fios de PDO. Fios de preenchimento, né? Que são os fillers, que são um tufinho que a gente coloca ali para ele preencher um volume. Tem uma infinidade de possibilidades. O problema do fio são dois. Primeiro, a indicação, né? A gente tem que ter um paciente que tenha uma boa indicação para o fio para aquele paciente ter um bom resultado. E o segundo problema do fio é que as pessoas pensam, tudo que você sonha na vida, eu acho que 90% das minhas pacientes chegam para mim e falam assim, doutora, eu quero só fazer isso aqui. Só isso. O que você precisa? De um fio para fazer isso aqui. Só que esse fio vai ficar preso aonde? Não tem onde ele ficar preso. Ele não tem. Então, a gente não vai conseguir fazer só isso aqui com fio. Né? O rosto é muito pesado, ele não fica. E aí o problema é esse, porque é a expectativa do paciente com relação ao fio, e aí cabe totalmente ao médico explicar e regular a expectativa, né? Porque para o médico que ele está vendendo ali um procedimento, ele vai, não, claro, a gente vai colocar 50 fios aqui, ó, vai fazer isso aqui, pronto, tá resolvido. Não é assim.
Não vai ter esse resultado. E aí é o grande problema dos antes e depois que a gente tem na internet, porque geralmente esse antes e depois é feito logo depois que o procedimento é realizado. Com o edema, com a atração que foi feita ali no local. Mas se você avaliar isso para o paciente, eu nem digo muito, 3 semanas depois, aquilo ali não está mais assim. Então, a expectativa do paciente é muito real com relação a isso. Eu percebo muito. Então, o fio, ele, infelizmente, ainda não tem essa força toda. Nós temos fios que têm um efeito cirúrgico, mas também tem um pós-procedimento cirúrgico, que tem um potencial de tração melhor, mas ainda não é esse potencial todo que as pessoas esperam. E nós temos os fios de PDO, outros, que vão estimular um colágeno local ali, vão reposicionar uma estrutura, vão preencher uma ruguinha, que às vezes é mais arriscado da gente preencher com ácido hialurônico. Mas a indicação tem que ser bem feita. E não adianta esperar que esse fio vá pegar aqui, prender lá em cima. Não vai acontecer isso, gente. Não adianta. E o profissional que está te prometendo isso, ele está, infelizmente, mentindo para você, porque não tem. A gente ainda não tem. Tem fios maravilhosos, está melhorando muito, mas a gente ainda não tem esse que vai E esse puxar que tudo. vai fazer isso aqui, dependendo da sua idade e dependendo do peso que já está a sua flacidez, tem outro nome, plástica. Tem isso também. Faz sentido, doutora? Faz É muito isso que eu queria te perguntar. Como é que você lida com esses pacientes que já estão com você há muito tempo? Porque uma das questões que eu acho importante, que gera essa confiança no profissional, é quando ele chega para você e fala, olha, tudo que a gente fez até aqui, chegou até esse ponto. Chegamos nesse ponto. Mas a partir daqui, você vai estar gastando, vai estar investindo em tecnologia que não vai funcionar, então faça uma boa poupança, faça um procedimento e volte, porque pele e colágeno e tudo isso vai ter que tratar mesmo depois de uma plástica. Sim. Como é que você maneja esse planejamento? Como é que você vê isso de forma ética? E em que momento você acredita e já olha e fala, aqui não vai dar mais? Olha, eu tenho muito isso assim na minha cabeça, porque eu tenho ótimos profissionais de referência que eu posso enviar ao meu paciente. Às vezes uma blefaroplastia é o que eu mais indico. Muitas vezes o paciente chega lá, mas eu quero tirar essa ruga, eu quero tirar essa bolsa, minha sobrancelha está caída, meu olhar está caído. Tem muitos procedimentos que a gente consegue melhorar isso? Tem muitos, mas tem muitas situações que você fala, não tem como. Você vai precisar ir para uma blefaroplastia, e aí eu indico meu profissional de referência, vai para uma blefaroplastia, você vai ter um resultado muito melhor, e eu tenho muitos pacientes que fazem realmente isso, ou um lifting, né? Hoje em dia tem mais tecnologia de lifting facial, que não tem como, gente, tem uma hora que, das duas uma, ou você não cuidou ao longo de muitos anos e chegou naquele, eu tenho muita paciente que chega para mim lá e eu olho para ela e falo, olha, para você ter esse resultado que você está querendo, a melhor situação vai ser realmente uma cirurgia plástica. E, às vezes, a cirurgia plástica sai até mais barato, né, financeiramente falando, do que o milagre que se quer com tecnologia. Todos esses tratamentos estéticos. E cabe ao profissional ético falar para o paciente no momento correto. Olha, isso daqui eu não consigo resolver aqui, você vai para tal profissional, que ele vai fazer isso e vai resolver. E não significa que o profissional, o paciente que foi lá e fez uma plástica, ele não vai precisar mais de mim, porque a plástica ela vai reposicionar a pele, a estrutura. Agora a gente tem liftings que vão mais além, que estão reposicionando músculos e tendões, mas qualidade de pele, fotodano, o cirurgião plástico não tem capacidade de resolver. E você ficar com a pele toda esticada, mas uma pele cheia de linhas e poros dilatados, fica ainda pior do que você ficar com uma pele flácida, porque fica aquela coisa meio Frankenstein, né? Uma coisa não tá combinando com a outra. Então, o que eu peço para os meus pacientes, e aí varia muito, tem paciente que realmente, não, vamos tratar a pele primeiro, a gente vai tratar isso dessa forma, dessa forma e dessa forma, e depois você vai para tal profissional para ele fazer isso, isso e isso, e aí você volta. Ou, não, você vai lá para o profissional, para o cirurgião plástico, para o cirurgião oculoplasta, enfim, vá fazer o procedimento cirúrgico, depois você volta para mim para a gente poder tratar essa parte, essa parte, essa parte. Então tem que ser uma conversa franca, tem que ser uma conversa aberta, porque tem paciente também que chega para a gente, e se eu já tive, eu tenho muita delicadeza até no momento de falar isso, porque às vezes o paciente fica um pouco ofendido, você fala, olha, infelizmente não tem como, você vai precisar de uma plástica para poder ter o resultado. Tem procedimento que se eu fizer vai piorar, né, a situação do paciente. Então eu tenho que falar para ele,
E aí ele fica, nossa, mas só a plástica que vai resolver meu caso? Você fala, não é só a plástica. Às vezes a plástica vai ser o melhor. Não é que eu não tenho nada que eu possa fazer por você. Eu tenho, mas o resultado vai ser pobre. Então eu acho que é melhor Você merece, né? Eu acho que você merece, exatamente. Você vai se sentir muito melhor. É melhor do que eu falar pra ele que ele vai ter isso, vai conseguir tudo isso, e depois ele vai ficar muito chateado comigo, porque ele não vai conseguir. E, doutora Badra, não precisa falar se não quiser, é bom que a gente vai, inclusive, quem quiser saber das indicações da doutora Badra, vai escrever aqui, vai comentar, eu quero, conta, quem são os profissionais eu conto que você tudo. indica, porque é justamente isso, né? Um profissional gabaritado, responsável, vai indicar um outro profissional de confiança, e você tem ali o seu time? Eu tenho. É hoje na sua clínica ou não? Infelizmente ainda não, eu queria muito que eles fossem para lá, ainda não estão na minha clínica, mas assim, eu tenho alguns profissionais que eu indico, eu tenho um cirurgião plástico, na verdade 3 cirurgiões plásticos que eu gosto muito para lifting facial, tá, gente? Porque eu acho que cirurgião plástico, assim como o dermatologista também, todo médico, a gente vai meio que se subespecializando e vai se tornando especialista em alguma coisa, né? Então, tem um excelente cirurgião plástico que eu indico para uma paciente que precisa de uma abdominoplastia, por exemplo, de uma mamoplastia. Tenho aquele cirurgião plástico que eu considero excelente para um lifting no pescoço. Eu tenho um profissional que eu considero adequado para um lifting facial. Eu tenho um profissional que eu considero adequado para uma blefaroplastia. Então, eu vou indicar dependendo da necessidade daquele paciente. Eu ainda não tenho esses profissionais na minha clínica, mas gostaria muito que eles fossem. Mas já tem esse grupo que são. Mas eu já tenho esse grupo que assim, a gente já trabalha junto. Eu já envio os pacientes para eles me. Não, agora é com a Badra, vai lá, ela vai melhorar, e eu, da mesma forma, vai para lá, vai porque ele vai resolver seu problema. Então, além disso, né? Você tem um dermatologista de confiança, ele vai também te economizar um caminho de busca ou de possíveis. Sim. Badra, quando você ouve falar em valor e preço, ou quando as pessoas questionam isso, qual a sua... Eu acho isso muito complexo, porque principalmente quando a gente está falando de estética, a medicina... quando você precisa de um tratamento médico, porque você está com uma doença, que você está com um problema sério de saúde, você precisa daquele tratamento, você não tem opção, né? Você tem que fazer aquele tratamento, custe o que custar. Então, né? Porque afinal de contas é sua vida. Mas eu digo, quando a gente tá falando em estética, é uma opção. Mas se você está preocupado com a estética, você está preocupado com melhorar como você está hoje. Então, você entregar sua mão, seu rosto, a mão também, gente, que é um tratamento excelente. Mão, colo, pescoço, corpo, a região íntima, nas mãos de um profissional que você não conhece, que você não confia, que você não tem referência, que não é um profissional que está preocupado em atualização constante, que não está preocupado com a ciência, né, a medicina baseada em evidências principalmente, você está correndo o risco de ter um resultado ruim, você está correndo o risco de ter uma piora do que você tem, né? E é o que a gente vê, infelizmente, muito aí, né? Nessas reportagens e tudo. Então, eu acho que na hora de você investir nesse profissional, claro que o preço importa, porque, né, o budget não é infinito, mas não adianta você procurar o profissional mais barato, porque tem muitas variáveis no meio disso. O Botox é o exemplo mais clássico. Um frasquinho de Botox cabe tranquilamente 10 ml de soro fisiológico, sendo que ele é diluído com 1,6, 2 ml, quando é diluído da forma adequada. A forma como ele é armazenado, a forma como ele é aplicado, como eu já expliquei aqui, tudo isso interfere muito no resultado final. Isso a gente falando de um resultado bom e de um resultado ruim. Agora, quando a gente fala de uma complicação, né, que pode causar um dano definitivo ali na face da paciente, o problema vai além. Então, a gente tem que escolher produtos que tenham segurança. Não digo a segurança de produto de validade vencida, porque eu já recebi, infelizmente, gente, pessoas na minha clínica querendo comprar produto vencido. Isso acontece, infelizmente acontece. Você ter a segurança, você está aplicando um produto básico, né, dentro da validade, por favor, mas um produto que foi armazenado da forma correta, que foi adquirido de forma correta, porque infelizmente tem muita toxina vencida, falsificada, tem muito ácido hialurônico falsificado,
você também ter produtos de qualidade excelente na clínica. Você não procura um produto barato. Ácido hialurônico, gente, a gente consegue comprar, lá na clínica a gente usa o melhor ácido hialurônico a nível mundial, né? Não é o ácido hialurônico mais famoso, não é o mais vendido aqui no Brasil, não é o que as pessoas mais fazem, mas lá na clínica a gente busca tudo que é o melhor, a gente não usa nada mais ou menos, tudo é o melhor, é o que a gente tem. Então, o nosso ácido hialurônico é o melhor, e é o melhor em termos de segurança, porque, por exemplo, um preenchimento labial, ele é muito possível dar uma complicação. Eu já tive complicação com preenchimento labial, e eu não tenho nenhum problema de dizer isso, porque as complicações que eu tive eu resolvi ali na hora, porque eu tenho meio de identificar, eu sei identificar uma complicação no momento que ela acontece, eu tenho a medicação, solução. eu tenho a solução ali na mão, e eu tenho a técnica para resolver. Então, eu identifiquei a complicação, eu peguei o produto que eu precisava para resolver, resolvi. O ácido hialurônico que eu uso, ele é seguro porque ele é facilmente reversível. Então, muito mais fácil do que a maioria dos que a gente tem no mercado. Então, a minha complicação foi assim, um desconforto para o paciente, porque ele precisou passar por aquilo, fez, depois ele voltou, a gente resolveu o problema, acabou, entendeu? Ele não foi para casa sentindo dor, ele não ficou com nenhum hematoma, ele não ficou com nenhum necroses e etc. Graças a Deus. Então a gente consegue resolver. Essa é a diferença de um profissional que às vezes fica um pouco mais caro financeiramente, mas fica mais barato porque você não vai ter que gastar um monte depois para poder resolver um problema que você não tinha. Badra, qual é a postura de direito de um paciente ao questionar, ou o direito que eu tenho de te perguntar o que são, quais são as marcas? Badra, deixa eu olhar, qual é o que você vai aplicar em mim? Total, isso eu acho que como isso pode ser feito de uma forma para que você aí entenda, por que a gente faz isso com os nossos filhos? Por que a gente pergunta o que você está comendo, o que você está fazendo, mas diante de um médico não é Deus. Exatamente. Médico é um profissional que estudou, que está recebendo para fazer um procedimento e que tem o dever, se ele é justo. Eu amo que as pessoas me perguntem as coisas, como é que funciona? Qual é a câmera que você está utilizando? Onde você estudou? Você está dizendo que você auxilia na comunicação? Então, na sua percepção, enquanto médica, ética, como isso é franqueado? Como a paciente pode e deve fazer isso? Porque também, se ela não souber, a pessoa mostrar, não é. Então, olha, eu acho que a obrigação do médico não é uma obrigação do paciente, mas é um direito do paciente ele saber exatamente o que está sendo usado. Porque toxina botulínica, por exemplo, tem inúmeras marcas, muito boas, inclusive, tem as melhores e tem diferenças que às vezes é o médico que vai entender, né? Uma toxina que paralisa mais, deixa o rosto mais esticadão, uma toxina que dá um efeito mais natural, tem essa diferença, mas é obrigação do médico, eu acho que todo médico, isso é básico, antes de você aplicar um produto no paciente, você tem que mostrar para ele, olha, o que eu estou aplicando em você é Botox, a validade é esta, eu estou diluindo desta forma. É isso tem que estar descrito no prontuário, o paciente tem que ter acesso ao prontuário, a partir do momento que ele fala, eu quero o meu prontuário, você tem que fornecer para ele imediatamente, isso é um direito de todo paciente. Um ácido hialurônico, você mostra, ó, esse daqui é o ácido hialurônico da marca tal, o lote é tal, a validade é tal. Ácido hialurônico não é um tipo só, ácido hialurônico tem vários tipos e reologias. Reologia é o quão firme ele é, se ele vai simular um osso, se ele vai simular um lábio, se ele vai simular um queixo, né? Tem várias situações possíveis e isso quem vai escolher é o médico, porque o paciente não tem essa expertise, mas o médico tem que mostrar para ele, ó, o que eu tô te aplicando é ácido hialurônico, porque infelizmente, Carol, hoje a gente vê, eu tenho uma paciente, inclusive, que acreditava que ela tinha ácido hialurônico na face, quando ela tinha PMMA na face. Deus. Que são coisas completamente diferentes. O ácido hialurônico, ele vai ser degradado com o tempo, ele é removível. O PMMA, ele não é removível e ele traz uma série de complicações se a gente faz muitos procedimentos ali em cima daquele procedimento. E, assim, realmente por um conhecimento, né, que eu já adquiri, pegando na face do paciente, falei, isso não é ácido hialurônico, isso é PMMA. Mandei para minha radiografista né, que eu já tenho uma confiança. Ela fez um ultrassom na paciente, não, é PMMA. Então, a paciente tinha PMMA no rosto,
achando que ela tinha ácido hialurônico no rosto. E se a gente não tivesse visto isso, provavelmente a gente ia ter complicações fazendo outros procedimentos. E quando você me fala isso, Bárbara, se tratando de pessoas que têm conhecimento e condição e investiu nisso, me assusta você permitir que isso aconteça. Mas pode ser que nós viemos de uma cultura onde, não, fica chato, não vou perguntar isso para o médico. Gente, a comunicação é a melhor coisa que pode acontecer para a sua vida. Então vamos treinar aqui o que é permitido fazer independente do médico, né? Oi, cheguei. Se ele não mostrou, por gentileza, eu quero ver o lote e o botox que você está utilizando. Sim. E enquanto você está diluindo, qual é o fator de diluição mínimo e máximo? Porque quando dilui muito, né? Qual é a unidade? O paciente não vai, provavelmente, saber exatamente, porque tem toxina de 500 unidades, 200 unidades, 300 unidades, de uma marca diferente, que vai ter quantidade de diluições diferentes. Mas você tem que falar para o paciente, porque ele tem que, se ele for para um outro profissional, ele tem que saber replicar essa informação, né? Que é o que funcionou. Então Exatamente. Você tem o direito. Você tem direito a um prontuário. Doutor, cadê o meu prontuário? Tá anotado a data que foi utilizada? Deixa eu ver a validade, por gentileza. Esse é o ácido hialurônico? Ele é para simular osso ou ele é para simular volume? Entendi. Enquanto pergunte. Nenhum profissional vai se sentir ofendido se você está perguntando isso, se ele estiver fazendo da forma correta. Se ele não estiver querendo te enrolar. Então, e aí não dá para depois aparecer e só culpar os profissionais errados, aparece com um monte de problema, sendo que muitas vezes nós, por ansiedade, ou porque está fazendo um procedimento, porque psicologicamente você está buscando outras coisas além do procedimento e por isso você acredita que aquilo é a solução, faz sem planejamento, faz rápido. Se organiza emocionalmente, entenda qual é a motivação que você quer, vá a um profissional que vai fazer um alinhamento entre expectativa e realidade do que você conhece e se coloque no seu lugar, no seu direito de perguntar, de questionar, de entender sobre você. É muito fácil nós nos colocarmos num lugar, numa poltrona de vítima, que os médicos estão ganhando dinheiro e que a gente não entende isso. Cabe para todo mundo se você se informar e com muita educação, discrição, elegância e direito, perguntar, né, doutora? Não tem problema nenhum, gente. Perguntar não então, deixa eu continuar perguntando. Pergunte tudo. Você falou sobre a questão do rejuvenescimento global e eu tinha pensado que seria algo entre face, a pele toda, o corpo, rejuvenescimento íntimo. Entra muito nisso também. Sim? Entra. Então, explica pra gente como é que é isso lá na clínica, porque você também faz rejuvenescimento íntimo, né? Gente, eu tô achando um barato essa história de tudo que faz na cara, agora pode fazer na perereca, tá uma beleza isso? Tá tudo certo. E é assim, surpreendente, né, doutora? Não, ou não, né? Tem, assim, a gente não envelhece só o rosto, né? E fica até engraçado, tem uma foto que tá circulando aí, que vocês devem ter visto, da Madonna, que ela tá com o rosto super jovem, pescoço tá ok, mas a mão entrega total. Então, o que você quer, né? Você quer disfarçar a sua idade? Não acho que isso seja uma coisa que as pessoas estão buscando mais hoje em dia. Você quer envelhecer bem? Você olha seu rosto, mas cá entre nós, você olha muito mais para suas mãos, né? Você tá o tempo todo digitando, você tá olhando para a mão, você tá no celular, você tá olhando para a mão. Então eu acho que as pessoas buscam, as mulheres, principalmente empoderadas hoje, elas buscam envelhecer bem para si, para ela não estar incomodada com aquela mão toda enrugada, com aquela mão toda manchada, com o pescoço engelhado, com o rosto enrugado. Então ela quer envelhecer como um todo e ela olha para a pepeca dela, ela olha para a mão, ela olha para os braços. Então, a gente tem que buscar o envelhecimento belo, não ter aquele choque de, nossa, tô ficando velha, sabe? Que é isso que a gente não quer. Você conseguir fazer procedimentos que a gente faz no rosto, a gente faz também no pescoço, a gente faz também no colo, a gente faz na barriga, a gente está na academia todos os dias, a gente está se alimentando bem, a gente faz um tratamento a laser para as mãos, bioestimuladores, biorremodeladores, fios, uma infinidade de tratamentos e quase tudo a gente pode ir descendo. A gente pode ir aplicando pescoço, colo. Lá na clínica, o que a gente faz o paciente chega, né, com a queixa principal dele, que geralmente é face,
E eu sempre tento mostrar para o paciente, tá, e pescoço, como é que tá? O que você tá achando? E seu colo? Suas mãos estão te incomodando? Uma preocupação muito grande que eu tenho com o meu paciente é não despertar um complexo a mais nele, sabe? Porque às vezes o paciente chega lá e muito incomodado e as pessoas sofrem, né, com o envelhecimento. Sofrem, isso aqui tá... Ela olha no espelho e incomoda todos os dias, tô derretendo. Essa é a frase que eu mais escuto. Caiu tudo. E aí eu tento não criar complexo na cabeça do paciente. Você não viu que isso tá te incomodando mais e tal. Mas eu tenho que mostrar para o meu paciente que nós temos tratamento também para as mãos, para o colo, para o pescoço, para o abdômen, para os flancos, para a pepeca, para os pés, para o joelho. E aí o nível de incômodo das pessoas é infinito. Mas eu acho que não faz sentido a gente cuidar só do rosto. Porque quando o envelhecimento chega de verdade, o pescoço vai te incomodar mais ainda. Não, sabe o que para mim não faz sentido? E claro, gente, isso é pessoal, né? Tem gente que o sonho da vida é ter bunda, e uma bunda redonda e quase uma garupa de bicicleta. Exatamente. É você gastar sei lá quantos mil com a bunda e uma cara engenhada. Tudo, nada combina, mas você vira uma bunda. Então, eu acredito que também, culturalmente, minhas amigas, mulheres e vocês que estão aqui nos ouvindo, nós viemos de uma cultura, de um patriarcado que ensina algo que lá atrás, na nossa cabeça, era uma obrigação. Peito, cintura fina e bunda. Tudo bem, é muito legal, parece o corpo da brasileira, mas será que não mudou? Será que cada uma de nós não é única? Porque às vezes a mulher está sustentando aquela bunda ali, coloca esses implantes que eu não sou contra. É muito fácil para mim falar, porque eu tenho bunda, né? Mas, por exemplo, ela é super... Tá flácido, tá isso, estou buscando algumas coisas, mas eu penso num todo, em como eu vou me sentir bonita nas partes que eu estou ali vendo, que, claro, mas o meu relacionamento... Mas se olha num todo, faça uma avaliação sistêmica, geral. Conversa com um profissional, porque às vezes você pode fazer até um gerenciamento desse valor, às vezes a pessoa quer porque quer desesperadamente, só corta a barriga, fica ótima. Tá ótimo sem barriga e o rosto. Né? Não há a possibilidade dessa harmonia, né, doutora? Olha, eu falo muito, os pacientes não conhecem, né? Procedimentos corporais é uma coisa que está vindo, tem uns 2 anos que as pessoas estão começando a falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que para um procedimento corporal é muito importante, é indispensável a alimentação bem feita, uma dieta, uma academia, tudo tem que estar conversando junto. Mas tem situações que tem coisas que a academia não vai resolver, que a dieta não vai resolver e muitas vezes nenhuma plástica vai resolver. E que nós temos, sim, muitos procedimentos estéticos que vão resolver esse problema. Que a gente consegue melhorar muito, muito, muito alguma queixazinha. Por exemplo, você treina, as marombeiras de plantão aí devem saber. Você treina todos os dias na academia, você não come nada fora da dieta, tá tudo direitinho, mas aquela gordurinha do sutiã tá ali, né? E ela aparece bem na hora que você coloca o top da academia. Então, essa gordurinha do sutiã, você não vai conseguir. Você pode fechar a boca, igual o pessoal fala, né? É muito fácil. Fecha a boca e treina. Não é tão simples assim, porque tem gordurinha que não vai sair dessa forma. Aquela gordurinha em volta do umbigo, aquela gordurinha em cima da cicatriz da cesárea no pós-parto, é uma gordurinha que ela fica ali, que você pode treinar o tanto que você quiser, você pode tomar todos os suplementos, hormônios, fazer a dieta mais adequada possível. Aquela gordurinha não vai sair dessa forma. Aquela gordurinha vai precisar de um procedimento estético para resolver. Você precisa resolver ela? Depende, ela está te incomodando? Se ela está te incomodando, você precisa resolver, porque é uma coisa que te incomoda, e uma coisa que te incomoda no seu corpo, e queira ou não, esse é o corpo que você vai carregar para o caixão. Então, é a única coisa que você vai ter, né? Não é a bolsa, não é a roupa, não é o sapato, não é o carro, não é a casa, é o corpo que você vai carregar ali do início ao fim. Então, se está te incomodando, eu acho que vale a pena, sim, solucionar. E tem como solucionar? Tem, às vezes é com uma cirurgia, mas muitas vezes a gente consegue resolver com várias tecnologias e às vezes de uma forma até surpreendentemente simples. Nós temos alguns casos, eu tenho um caso de uma paciente que ela treina super bem, super direitinho, fazia acompanhamento com o nutricionista bem direitinho, até estava com uma gineco fazendo reposição de hormônio também, estava linda. Mas ela tinha uma celulitezinha aqui assim na bananinha que não tinha situação tirasse.
A gente fez 2 procedimentos nela, super simples. Resolveu o problema dela. Ela tá muito mais feliz. Imagina, uma mulher que treinava todos os dias, que eu olhava pra ela e falava, meu Deus, ela é perfeita. Aquela mulher assim que você fala, meu Deus, é perfeita, não tem um defeito. Aquilo incomodava tanto ela que ela não usava short. Ela tinha a perna mais linda do mundo, mas ela não usava short por conta daquela bananinha que tinha aquela celulite. Com 2 procedimentos, em uma sessão a gente resolveu o problema dela. Então, é uma coisa que transforma a vida da pessoa, né? Na outra consulta, ela até chegou de shortinho. Ó, e gente, já vou fazer com que ela prometa que tá gravado isso. Vai ter que voltar para falar dos procedimentos do corpo, né? Porque a gente falou, esclareceu, acho que ficou muito claro, mas é outro podcast, né? De quantas coisas nós podemos fazer, falar aí sobre a pele, o que acontece aqui, que é diferente, o colo, esse tipo de envelhecimento, o jeito de dormir, que é tudo que você deveria ter perguntado dentro da sua consulta com o dermatologista, mas eu estou aqui e faço isso, mas vai ter que dividir em 2 programas, porque a gente tem que fechar aqui o assunto. E venha mesmo, porque é muito bom quando, de forma didática e clara e agradável, a gente pode começar a compreender, até para que você que esteja aí assistindo vai se planejando. Sim. A gente pode conversar sobre um planejamento, o que envelhece primeiro, como você pode fazer. Vamos fazer um plano de engenharia aí, ataque por aqui, ataque por aqui. É um projeto, eu brinco muito, eu falo, é como um projeto de arquitetura. Às vezes você investe ali num projeto da sua casa, você quer fazer a sua casa, faz o projeto dela toda. Você vai conseguir fazer toda aquela marcenaria, toda aquela mobília de uma vez? Às vezes você consegue, mas às vezes você não consegue. Mas você tendo um projeto, você tem um rumo para onde eu seguir. Você não vai comprar qualquer sofá. Você vai comprar aquele sofá que está no projeto, porque depois aquela mesa de centro vai encaixar ali. Então, com o rosto, com o corpo, pescoço, colo, área íntima, a gente consegue fazer isso da mesma forma e estabelecer planos que você consiga atingir, que vá somando efeitos. Você não vai fazer um peeling pura e simplesmente, você não vai fazer um botox aleatório, você vai fazer um botox com um bioestimulador que vai ser a melhor forma para você, ou você vai fazer... E vai dividindo isso em programação mensal, anual, até, né, de 10 em 10 anos, a gente consegue fazer isso tranquilamente e tem os resultados muito mais ricos dessa forma. Isso, gente, só com confiança, convivência. Sim. Essa história de ficar trocando porque a sua amiga falou que aquela médica é muito boa e deu um super resultado. A pele é sua, o colágeno é seu, a médica pode ser incrível, eu acredito, mas é igual sexo, vai melhorando, né? Com o tempo, com aquela mesma pessoa, porque vai tendo mais intimidade, ele vai conhecendo. Não sei se o exemplo foi muito bom, mas foi o que veio na minha cabeça, gente. Agora imagina a sua médica que ela vai te conhecendo. A gente conhece. Vai conhecendo a pele, vai conhecendo como você se alimenta. Então, um relacionamento... Mais do que isso, a gente conhece o que o paciente se incomoda, de fato. E você vai percebendo como ele está envelhecendo. Às vezes você vê, eu olho para uma paciente que eu atendo há nem tanto tempo, 5 anos atrás, eu olho para uma paciente que eu atendo há 5 anos atrás e eu vejo que a área dos olhos dela está envelhecendo mais rápido do que o contorno facial, que geralmente nas pessoas é o contrário, mas... geralmente é assim, mas às vezes o contorno está envelhecendo mais rápido do que a área dos olhos e eu consigo perceber isso naquela paciente e vou ter uma atenção maior ali. Então, você ter um acompanhamento frequente com o médico faz muita diferença. E isso é fidelidade e segurança para você, porque Sim. você vai conhecendo. Toda vez que a gente vai, e no Brasil, isso também é tão desafiador, porque a gente sempre pensa, alguém está querendo ganhar dinheiro, está querendo passar a perna, e isso só vai mudar com relacionamento. Sim. Você vai ouvindo o médico, vai também pesquisando e daqui a pouco você confia, porque nada melhor do que a gente confiar em alguém que vai passar o que você precisa e você não precisa virar uma enciclopédia, mas até lá, até encontrar, e se encontre, seja fiel, fidelidade faz bem pra gente. Pra todo mundo. Né, não é nem o médico, você vai ter várias outras pessoas, o fluxo de pessoas agora, quando a gente consegue de verdade... esse médico e compreender isso, eu acho que é uma escolha, é para a vida. Sim. Né? Dentre médico outras... que te acompanha, né, é um privilégio. É um privilégio muito grande. É um privilégio. Ai, que conversa boa, doutora Badra. Gente, eu tive que esperar tanto por ela, porque ela vai para um lugar. E atendê-la, primeira vez que vocês estão me vendo assim, tem a maquiagem da Caroline, eu vou falar ao vivo, porque ela tinha que ser tal horário, ela está aqui plena e linda, e deu para ver tudo que eu preciso fazer no dermatologista. Mas vamos lá. Doutora, me fala da clínica, do que tem lá,
o que você atua, tem uma equipe multidisciplinar, você faz essa gestão, explica para a gente um pouco, desde o nome, que é lindo, né? Ah, obrigada. Então, a Clínica Badra Badra é o meu nome, né? E a gente criou ela porque eu queria que fosse uma clínica que fosse bem a minha cara mesmo. E tudo começou novamente com a minha mãe que me levou para dermatologia, e a minha mãe é minha sócia lá, meu braço direito e esquerdo lá na clínica, a Marinéia, ela que me assessora em toda essa parte. E a gente criou a clínica com um fundamento básico, a gente queria o melhor tratando de resultado final. A gente busca muito isso lá na clínica, tá? Na nossa missão, visão e valores, todas as partes da clínica, tá? Essa entrega de qualidade, de segurança para o paciente. Então, o que a gente busca lá são as melhores tecnologias. A gente não adquire nenhuma tecnologia que está na moda. Por que está na moda? A gente adquire a tecnologia porque a gente testou, e a gente testa muito. A gente testou, a gente viu o resultado de fato, e aí a gente adquire aquela tecnologia porque a gente sabe que ela vai entregar o resultado para aquela paciente. E da mesma forma, depois que a gente adquire uma tecnologia, a gente não para ali, porque toda tecnologia nova ela tem uma curva de aprendizado que você tem que estar constantemente se atualizando, buscando cursos e especializações dentro daquela tecnologia para você conseguir operar ela da melhor forma possível, e não sair delegando para outro profissional fazer. Eu busco muito isso, entregar a melhor tecnologia para o paciente, aplicado da melhor forma, com a melhor técnica. Então, isso é a base para a gente lá. A clínica hoje, nós temos uma estrutura ampla, nós ficamos na cobertura do Linha Vita, e nós temos uma estrutura aconchegante, uma cara de casa, sabe? Aquele local que você chega, você se sente acolhido, que tem um sofá gostoso, um cappuccino gostoso, uma recepcionista que vai te atender de forma agradável, que não vai querer ficar te empurrando um monte de procedimento. A nossa visão não é essa. A gente quer que o paciente chegue, que ele se sinta acolhido, que ele se sinta em casa, que ele tenha um momento de autocuidado, um momento de aconchego, um momento de descanso, quase como um spa. E realmente com esse grande objetivo de entregar resultado com o menor sofrimento possível, né? Então a gente sabe que alguns procedimentos estéticos são bem dolorosos, e a gente investe muito em reduzir a dor, reduzir o desconforto, reduzir o pós-procedimento para o paciente, mas entregando um resultado rico. Então a gente busca muito isso. Na clínica nós temos espaços para outros profissionais, e nós agora estamos entrando com uma outra ginecologista que faz essa parte de rejuvenescimento íntimo de uma forma mais específica. Eu faço um pouco isso também, né, de clareamento íntimo, rejuvenescimento, né, mas nós vamos ter uma ginecologista que vai fazer isso de uma forma ainda melhor. E essa busca constante por aprimoramento, que é onde está o nosso grande diferencial, que é um aprimoramento real, buscando o melhor, não é entre os melhores, é o melhor produto, a melhor tecnologia aplicado da melhor forma. É isso que a gente busca. Maravilha. Como você está sempre à frente em congressos, estudando, avaliando, pesquisando tecnologias, você acredita que tem muita coisa ainda para chegar, para acontecer? Com certeza. Não tem, olha, eu vou te falar, Carol, não tem um congresso que não tem uma grande novidade. E agora a gente está vendo muita novidade nessa questão da epigenética. O rejuvenescimento está vindo realmente... Antes ele vinha de dentro para fora, agora ele está vindo de dentro da célula, do núcleo da célula, sabe? De uma coisa genética mesmo, de genomas e tudo. Então, tem o rejuvenescimento autólogo, que a gente pega ali células do paciente para poder manipular ali de tal forma que a gente consiga injetar no paciente, ter um rejuvenescimento que vem dele mesmo, que vem do aprendizado da própria célula dele. Então, eu acho que o futuro está caminhando para esse sentido, que vai ser realmente revolucionário. Os biorremodeladores que a gente tem, né, o PDRN, os exossomas, que são tanto autólogos, né, quanto os que a gente vem de fora para a gente poder aplicar, tem resultados incríveis, com mais naturalidade. E o que eu bato muito nessa tecla já há muito tempo, que é uma coisa que eu não via há uns 4 anos atrás, era uma briga quase que sozinha minha, mas que hoje, graças a Deus, todo mundo parece que está percebendo isso,
que é a mudança na qualidade de pele. Se a gente mudar a estrutura do rosto, se a gente mudar, reposicionar todas essas estruturas que eu falei, e se a gente tiver uma pele envelhecida, uma pele sem viço, uma pele sem brilho, uma pele cheia de mancha, todos esses procedimentos, eles ficam fora de lugar, eles não fazem parte. Então, a gente tem que cuidar muito dessa qualidade de pele, e essa epigenética está vindo muito focada nisso, sabe? Eu acho que muito vindo da tecnologia coreana, as coreanas estão muito, muito preocupadas, muito à frente dessa questão dessa qualidade de pele, e a gente agora está trazendo um pouco mais essa tendência para o Brasil também, né? Então, muito por conta disso, eu acho que a gente vai evoluir para esse lado agora. E o que são esses exossomos, esses análogos? O que é isso? São produtos que vão ser injetados ou são cremes? Eles são uma nova forma, vamos dizer assim. Nós temos eles em cremes, nós temos eles em produtos injetados, nós temos eles no nosso próprio sangue, a gente tira células sanguíneas, couro cabeludo, enfim. Coloca em uma maquininha que vai centrifugar, tirar a melhor parte e você coloca de volta. E aí pode ser no rosto, você tira do sangue, mas você pode colocar no rosto, cabelo, região de olhos. E o que isso vai fazer? O que, por exemplo, os exossomas que nós temos, que nós compramos prontos, o que eles fazem? Eles fazem uma reprogramação da célula. O que é isso? Ele vai chegar lá no núcleo da sua célula e vai, de uma forma bem, né, simples, bem simples para vocês entenderem, ele vai chegar lá no núcleo da célula e falar, olha, você precisa voltar a trabalhar como você trabalhava há 15 anos atrás. Você precisa voltar a produzir colágeno, você precisa voltar a fagocitar, a comer essas células de mancha, você precisa, enfim, produzir brilho, você precisa produzir hidratação. Então, ele vai falar para a sua célula exatamente o que ela tem que fazer, como ela fazia há 15 anos atrás. Então, o que ele faz é realmente isso, uma reprogramação da célula. Volta, agora você vai, ele é um reset, ele vai, volta a trabalhar como você trabalhava antes, entendeu? Faz uma limpeza ali no disco rígido e volta a trabalhar dessa forma. E aí a gente consegue fazer isso através do PDRN, do DNA do salmão, né, que foi tão falado, e agora também de forma autóloga, pegando o nosso próprio sangue, centrifugando ali, tirando a melhor parte, e aí injetando, e o resultado final disso, o que é? Uma pele com mais brilho, uma pele com mais viço, uma pele mais aveludada, uma pele que responde melhor aos outros tratamentos. Então, é tudo que a gente precisa, né? Quase um mundo de Barbie, né? Tudo que a gente queria ser. Que a gente queria. Ai, que maravilha. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que vai ficar redundante, baseada em quanto o seu olho brilhou falando sobre isso. Mas se pudesse fazer uma aposta em uma tecnologia que vai realmente revolucionar essa questão da estética facial, corporal, enfim, qual seria? Nossa, uma? Vai duas, para não te apertar tanto. Olha, é porque realmente é difícil a gente determinar isso, porque é um meio, gente, que tem uma evolução tão rápida, tão rápida. Se hoje eu abrir aqui o meu celular e procurar um artigo novo, vai ter uma coisa completamente nova que provavelmente nem tinha ouvido falar antes, sabe? É uma coisa que muda muito, 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 muito rápido. E aí cabe a gente filtrando o que realmente vai para frente e o que é só mais um. Hoje eu estou apostando muito realmente nas tecnologias que vão gerar, né, esses efeitos de epigenético mesmo, essa coisa que vem de dentro da célula para fora, e tudo relacionado a isso. E nós temos já, né, várias tecnologias que entregam isso, principalmente as tecnologias que entregam isso de forma autóloga, que a gente tira do nosso próprio sangue para poder gerar alguma coisa nova para o nosso organismo, mas já é muito antigo e já é muito de sempre, mas os lasers, de forma geral, são minha paixão porque eles conseguem entrar em todos esses aspectos. A gente consegue estimular colágeno com laser, a gente consegue fazer uma renovação, a gente consegue aplicar um laser e logo em seguida aplicar um exossoma que vai resolver muitos problemas e aumentar ainda mais o resultado do paciente. Os lasers são antigos, não é nada novo, são antiguíssimos, mas eles entregam e eles evoluem muito rápido, eles melhoram muito. Então, pode ser dois, os lasers de forma geral. E, de forma geral, não. Eu vou excluir aí aqueles lasers mais superficiais, porque eu acho que eles não são tão interessantes, podem trazer complicações que não são interessantes, mas lasers mais profundos, lasers mais complexos,
associado a essas tecnologias exossomas e etc. Ok. Eu já ia para a última pergunta, mas vou ajudar vocês nessa. Pensei aqui. Doutora Badra, quando você tem uma paciente ou ela está aqui buscando escolher, mas, nossa, eu vou e só me indicam outra forma, mas é muito caro, você lá consegue ouvir essa paciente dentro do planejamento dela financeiro, que você pode deixar claro, olha, sim, Ultraformer seria tal valor, mas eu consigo esse resultado com laser, inclusive para a sua pele, fazer essa engenharia que você entende, você sabe que ali que é um procedimento, porque normalmente os lasers são procedimentos com custo mais baixo, certo? Não. Ou não? Não necessariamente. Como eu te falei, tem lasers de todo tipo. Tem esses lasers mais superficiais. O laser, como uma tecnologia que você compra, né? Eu, como médica, vou lá e compro um laser, é o equipamento mais caro que eu tenho na clínica. Disparado, assim, de longe. É um equipamento que a gente fala que muitas vezes não tem consumível, mas, na verdade, o consumível dele é bem alto, porque a manutenção é caríssima. Então, nem sempre o laser é o tratamento mais barato. Mas quase sempre o laser é o que entrega o resultado da melhor forma, sabe? É o que vai te entregar um rejuvenescimento visível, por inteiro, real. visível. É o que vai te entregar o resultado. Mas, assim, eu acho que eu tenho que entregar para o meu paciente o que ele consegue fazer. E eu tenho que dar o meu melhor dentro do que ele consegue, sabe? Não adianta eu falar para ele, você precisa fazer X, Y, Z, e A, e B e C, se ele não consegue fazer nem o A e o B. Então, eu preciso fazer com que o A e o B dele seja o X, o Y e o Z também. Vai ser igual? Não vai ser igual. Mas a gente consegue, por meio desses planejamentos, não, agora você vai fazer esse, com estratégia, tá? Porque também não adianta fazer um botox aqui, porque o botox é o que vai dar aquele efeito uau para o paciente. Ah, faz um botox e um preenchimento labial, você vai ficar linda. Vai. Mas é um procedimento muito, perecível, é um negócio que vai durar muito pouco. Talvez seja melhor ele, ao invés de fazer o botox e o preenchimento labial, ele faz um laser que a gente consegue fazer um voluminho ali nos lábios também e consegue já melhorar aquela qualidade de pele para que ele não precise tanto do botox. Então, às vezes, o custo vai ficar semelhante, mas eu consigo entregar um resultado mais duradouro para ele, porque também não adianta nada, né? Eu entregar um resultado que vai durar 6 meses. Então, inspire-se, encoraje-se, porque muitas vezes a gente pode estar aí melhorando bastante e dá para ter uma conversa franca com o seu médico, e muitas vezes a gente esconde determinadas situações e se afasta, vai para o da moda, e que talvez não seria a melhor solução. Então, tem uma conversa franca sempre, inclusive sobre o que você tem disponível e como você está se planejando. Exatamente. Com certeza o médico vê que você quer melhorar, que você está disposta e se planejando para fazer isso, eu acredito que vai dar uma força. É só uma questão de planejamento. Agora, você está com o iPhone 16 do lado e pedindo desconto para fazer o Botox. Então, assim, gente, é entender o que importa para você nesse momento. Nem o problema com o iPhone, mas também achar que para isso eu não tenho, para reposição hormonal eu não tenho. Sim. Mas tem, então fica com o iPhone. Façam escolhas assertivas que vão realmente te gerar... Eu estava vendo sobre isso, acho que foi o Alan que falando, porque tem um monte de gente aqui, né, gente? De manhã, estava ouvindo um pastor, uma pregação, ele estava falando, as pessoas estão fazendo tanto esforço para pertencer a um lugar, você tem que ter esse telefone, você tem que ir a tal lugar, você tem que pagar para estar em tal lugar, e às vezes... Não é isso que ela quer. Não é... E não vai fazer diferença, e talvez você pensar em tudo isso que você está investindo, e você cuidar de você, do que você vê, de quem você é mais importante, vai te deixar mais feliz. Faz sentido? Eu acho que é uma coisa que vai além, sabe? A gente se olha no espelho, a gente se incomoda com aquilo. Então, é uma coisa que tá te incomodando todos os dias, é uma coisa que vai fazer diferença para a sua vida. Se você resolver aquele problema, você vai se sentir mais feliz, você vai se sentir mais plena, então isso faz sentido para você. Então, isso merece ser investido. Às vezes, exatamente isso. Você tem o iPhone 16 porque todo mundo tem, mas você não tá nem aí para tecnologia. Para você não faz diferença. Às vezes você comprou o iPhone 16 porque ele tem uma câmera melhor e você usa a câmera.
você não usa porque você não gosta. Quando você tira foto de você mesmo, você se sente mal. Então, às vezes, você investir mais num procedimento estético faria mais sentido para você do que você investir numa melhor câmera do seu celular. Não é isso? Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar aonde a gente quer investir nossa energia, investir nossa saúde, investir nosso dinheiro, para poder realmente saber o valor e o preço das coisas. E esse assunto foi tão gostoso estar aqui com você que me trouxe um pensamento, tá, de abrir um espaço. Pode ser um quadro aqui no Consultório Aberto. Escrevam aqui, pode deixar o que vocês pensarem aí no YouTube. Poxa, eu gostaria de ter um grupo, pertencer a algum grupo onde a gente possa talvez esclarecer essas coisas, uma roda de conversa, marcar com alguma das médicas que vocês mais gostaram aqui. Eu posso fazer esse convite para elas, para que esses esclarecimentos que às vezes você não tinha se atentado, é nesse ecossistema, é nesse ambiente de pessoas que são de verdades e éticas e querem o melhor uma para as outras, que você vai encontrar isso. Então, escrevam aí, quem quiser fazer parte, quem quiser compreender melhor, a gente vai fazer uma roda de esclarecimento, não de comparação, não opressor, mas de acolhimento, porque é isso que nós mulheres precisamos voltar a ter confiança uma nas outras, Sim. Nos ajudarmos, né, doutora? Tem que se comparar menos, a gente tem que se comparar mais com o nosso eu de antes, não com as amigas. Né? Com as amigas. E quero que você deixe uma mensagem final para essa mulher que quer se cuidar, que deve começar, independente da idade que você tem no seu coração, diretamente aí para elas. Olha, o principal que eu tenho a dizer, não tenha medo. O que eu percebo muito é que tem muita paciente que chega lá na clínica que ela quer uma mudança, ela quer melhorar, mas ela tem medo de ficar plastificada, de ficar artificial, de ficar forçado, de deixar de ser ela. Escolha um profissional que você se reconheça nele. É um profissional que ele não está plastificado, é um profissional que ele não está com o rosto todo preenchido, esticado, de um jeito que você não gosta. Procure esse profissional porque ele faz nele o que ele acredita que ele vai fazer para os pacientes dele. Então, não tenha medo de começar. Se você nunca fez um botox, faça para você testar, mas faça num local que você confie, num local que você tenha um respaldo e comece, porque quando você começa a ver as mudanças sutis que acontecem na sua qualidade de pele, naquela ruga que sumiu, naquele lábio que ficou um pouquinho mais preenchido, que deixou de ficar murchinho ali para dentro, isso faz uma diferença absurda no seu dia a dia, na sua vida como um todo. Quando você se olha no espelho, você se sente bem, você se sente feliz, você tira uma foto, você fica segura, você não vai se sentir mal se você encontrar com uma pessoa que você não via há 10 anos, você vai se sentir bem, você vai se sentir feliz. Dessa forma você vai trabalhar melhor, você vai se relacionar melhor, você vai ser uma pessoa mais segura, isso impacta no seu bem-estar, isso impacta no seu sorriso de todos os dias, e é isso que importa. Mais do que o iPhone. Muito mais. Foi maravilhoso, amei, de verdade, que conversa muito gostosa. Ó, Volto. Temos muitos assuntos. Muitos assuntos, muita coisa para falar. E para você, te espero no próximo Consultório Aberto, e aqui na descrição vai ficar como encontrá-la, onde é a clínica hoje, que é a NASA Sul, né? É NASA Sul, no Linha Vita. Tá? E você encaminhe esse podcast, ou se você estiver nos ouvindo aí no Spotify, para outras mulheres, para outras pessoas que talvez não teriam oportunidade de ouvir tudo isso, estão aí, né, se envolvendo com um monte de procedimento, e quem é amigo de verdade não fica fofocando para outro, falando, meu Deus, olha o que ela fez, a boca está enorme, a sobrancelha de taturana está aqui cheia. Gente, o mundo nos devolve o que a gente entrega, então entreguem coisas boas, que com certeza é uma lei, assim, bem clara, né, a lei do retorno, vai retornar para você, ok? Até o próximo Consultório Aberto.